A paz do Senhor, queridos irmãos, é uma alegria extrema estarmos mais uma vez aqui a fim de comentarmos as nossas lições bíblicas de adultos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Na verdade, essas lições, elas são publicadas, distribuídas e comentadas por homens de Deus e chegam até nós com o intuito, o objetivo de nos trazer grandes lições, ensinamentos bíblicos que nos farão sábios para a vida eterna. Eu tenho certeza que em cada escola bíblica dominical, em cada lar, em cada ônibus, em cada metrô, em cada lugar onde se abre uma lição bíblica, em que está a se estudar uma lição bíblica como esta, o Espírito Santo de Deus também está abrindo os corações, as mentes, os olhos e os ouvidos espirituais para aprendermos mais e mais e sermos edificados na nossa santíssima fé. Sejam todos muito bem-vindos. Desta feita nós vamos estudar a lição de número 13, a última lição deste terceiro trimestre. Estamos nos aproximando já do final do ano. Que coisa, hein, meu caro Adonias? Iniciamos este ano com força total, um ritmo poderoso. Este ano foi um ano realmente de muitos frutos. Você não acha assim também? Com certeza. E aí, você que é professor, como foi a frutificação daquilo que você ensinou? Houve realmente um retorno, que eu chamo aqui sempre o termo americano, feedback, quer dizer, um retorno daquilo que foi dado? Como foi a sua semeadura e como está sendo também a sua colheita? É uma hora de avaliação. Você sabia, meu caro Adonias, que uma boa parte da escola bíblica, assim como da didática ou didaquê, é observar os frutos? Não podemos simplesmente estar semeando, ensinando. Temos que avaliar. A avaliação é um princípio do ensino. Avaliar é procurar saber se aquilo que se está ensinando está chegando ao objetivo. Você é o emissor, mas você tem uma mensagem. E esta mensagem precisa chegar ao destinatário, ao receptor. E não somente isso, mas essa mensagem tem que produzir os resultados, o efeito, o fruto, o crescimento, o aperfeiçoamento, seja como você for chamar isso, e que é uma linguagem bíblica. Você tem avaliado o seu papel como professor? Quais são os principais obstáculos para se chegar a ter bons resultados efetivos, produtivos, positivos para o seu aluno? Saiba uma coisa, e eu sei que você já sabe, tudo o que estou falando aqui não é novidade para ninguém que milita na escola bíblica dominical, mas eu também tenho uma certeza de que não estou falando apenas para professores com 10, 20, 30, 40 e até 50 anos de magistério de escola bíblica dominical. Eu não estou falando apenas para pedagogos, superintendentes, pastores. Eu estou falando também para professores novos, não neófitos, mas professores que estão com 1, 2, 3 anos de magistério e que muitas vezes se sentem tão animados como às vezes também se sentem desanimados face aos problemas e obstáculos para o seu ensino. Então eu quero te dizer, professor, sem ser piegas, sem ser chorumeloso, mas com toda certeza e autoridade que o Senhor me dá, quero te dizer que há recompensa para o seu trabalho. Mas para que você possa saber a recompensa dele aqui na terra, é preciso avaliar. Então fica ligado nos feedbacks, fica ligado no retorno, procura saber aos alunos. Por exemplo, esta é a última lição. Então você pararia, como eu faço também, e diria assim, uma sugestão. Meus queridos alunos, antes de adentrar efetivamente a nossa lição, eu quero indagar de vocês.
Como tem sido a recepção destas lições? Qual tem sido o efeito delas na sua vida prática, na sua vida acadêmica, espiritualmente falando? Vocês têm crescido, têm se aperfeiçoado, têm considerado que a escola bíblica dominical é importante para cada um de vocês? Voltaria ou você falaria dessa escola bíblica dominical, da sua classe, do seu professor, a alguém? Convidaria ele com todo prazer para estar aqui presente? Tudo isso é muito importante. E se você quiser mais uma sugestão, faça o que eu também fiz quando eu era coordenador de escola bíblica dominical. Eu fiz, primeiro, uma avaliação. Não era nada escabroso. Não era nada para cancelar, ou melhor, para reprovar alguém. Era para ver o nível mediano dos alunos. A segunda coisa, eu fiz um formulário, um questionamento, ou questionário, uma lista de perguntas para saber como as coisas estavam dando na cabeça dos alunos. E eu verifiquei uma coisa muito importante, viu? Eu vi que muito daquilo que eu pensava não se sustentava na realidade. Muito do que eu achava pela minha observação externa não estava no coração e na mente dos alunos. E através do questionário eu pude aprender muitas coisas, e outras que eu sabia pela observação, eu pude ser mais preciso a fim de colocar políticas de ensino e outras políticas, por exemplo, de incentivo para os alunos, e que me ajudaram muito. Então esteja à vontade para fazer questionários, perguntar, quase sempre é bom. Mas vamos então à nossa lição. Coloca aqui na tela, por favor, a lição de número 13, cujo tema é Esther, a portadora das boas novas. Aqui está sob o tema geral, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Vamos ao texto áureo. Diz: e para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Este texto bíblico não nos deixa parar de pensar que houve um dia também em que, para aqueles que estavam em trevas, conforme Isaías no capítulo 9, aqueles que andavam em trevas viram uma grande luz. E aqueles que habitavam em região de sombra de morte, raiou a luz. Naquele dia também para os judeus, o dia do Pur, foi um dia de alegria. Ao invés de ser um dia de tristeza, de morte e de dor, foi um dia de livramento, de luz, de alegria, de gozo e de honra. Que maravilha! Esther capítulo 8, versículo 16, a verdade prática diz: o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. Que verdade prática maravilhosa! Ela é um fecho para todo um trimestre em que andamos muitas vezes nas trevas da fome, muitas vezes nas trevas da morte, como foi com Elimelec e os seus 2 filhos, na quase depressão de Noemi, que queria ser chamada de Mara amarga, na reversão disso tudo, começando por baixo, começando por rebuscar espigas em um campo. Mas como Deus ele é capaz de virar o jogo aos 47 minutos na prorrogação, glória a Deus. E como Deus transformou a vida de Ruth. E agora nós vimos também como, depois de um momento de ápice, ou o semi-ápice, que é o momento em que Esther é chamada para o Palácio Real, e depois a história dar uma reviravolta terrível com a sedição de Amã contra os judeus, e como depois o esquema é totalmente alterado para mostrar um Deus que não aparece o seu nome nas páginas dessa história, mas a sua atuação, a sua mão poderosa, ela está agindo em todos os momentos, glória a Deus. Porque, meu caro irmão, minha cara irmã, não é falar apenas o nome de Deus, não é glorificar nos seus lábios o nome de Deus, mas é tê-lo como Deus dos deuses, Senhor dos senhores, é crer no seu poder como aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais
do que tudo quanto pedimos ou pensamos pelo seu poder, que habita em nós abundantemente. Quantas pessoas falam tanto do nome de Deus, e é bom falar do nome de Deus, é bom não esquecê-lo, mas é muito melhor falar do nome dele, sabendo do seu poder, honrando a ele, reverenciando a ele, tendo ele em alta monta. Glória a Deus, maravilha, louvado seja o nome dele. Vamos então ao texto bíblico. Esther capítulo 8, versículos de 4 a 8, Esther capítulo 9, versículos de 29 a 31, Esther capítulo 10, versículos de 1 a 3. Vocês perceberam que eu estou em alta, eu estou feliz, eu estou alegre, estou bem, estamos bem, estamos cheios de obstáculos, estamos cheios de coisas que muitas vezes querem nos parar. Problemas não faltam, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Saber que temos um Deus que está ao nosso lado, um paracleto, um Espírito Santo de Deus, aquele que foi chamado para estar ombro a ombro conosco diante dos tribunais humanos e divinos. Está assim, versículo 4. E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e se pôs em pé perante o rei e disse: se bem parecer ao rei, se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas e o intento de Ramã, filho de Hamedata, o Agagita, as quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Esther a casa de Ramã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei, não é para revogar. E depois disso escreveu a rainha Esther, filha de Abiail, e Mardoqueu, o judeu, com toda a força, para confirmarem segunda vez esta carta de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmarem estes dias de Purim nos seus termos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esther lhes tinha estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. Depois disso, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. Porque o rei Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Glória a Deus. Gente, torna para cá, por favor, meu caro Adonias, que coisa maravilhosa. Este texto bíblico é um primor, porque ao mesmo tempo que ele é histórico, ele é poético. Este rei, do qual se está falando aqui, como nós já vimos desde o preâmbulo da primeira lição, é o rei Xerxes. Xerxes é o seu nome grego. Ele, que foi filho de Dário I, e recebeu um reino poderosíssimo, desde o Indo até a Ásia. Era um reino vastíssimo, incluindo, inclusive, o grande Império Egípcio. O Egito era tributário da Pérsia, por causa da conquista de Ciro. Então, nós podemos perceber que, historicamente, o texto é preciso. Há pouquíssimas discordâncias históricas acerca de Xerxes. Ele que estudou política, filosofia, ele que estudou a arte da guerra, era um homem preparado. Contudo, ao herdar o reino,
e em quase toda a transição de reino, como foi, por exemplo, no caso de Salomão e Roboão. Salomão era um rei pacífico, era um rei político, era um rei filósofo, sábio. No entanto, na transição para Roboão, o que acontece? Uma sedição. E todas as vezes que eu falo sedição, é um levante. Primeiro que Jeroboão, ele foi chamado, ele ergueu-se. E muitos, as 10 tribos, elas vieram com Jeroboão, aquele que fugiu sob Salomão, e agora retornava nos braços do povo. E então 10 tribos preferiram seguir a Jeroboão, considerando que a carga de impostos estava extorsiva diante das pessoas. Então o reino no caso de Judá e de Israel, começa então a rotura ou a ruptura, e é assim por muitos e muitos anos. Assim também, no reinado de Xerxes I, ele também enfrentou muitos levantes, muitas sedições, muitas rebeldias. Inclusive, o reino do Egito se levanta contra ele. Mas ele, com muita maestria, sabendo muito bem e tendo um vasto exército, né, ele sufoca todos os focos de rebelião. Contudo, como você sabe, o rei Filipe II, ele está em franca ascensão. A Grécia, que antes era um pequeno estado, agora está se fortalecendo. O Alexandre o Grande, que sucedeu a Filipe II, é um homem muito inteligente que aprendeu aos pés de Aristóteles, uma pessoa muito preparada, um jovem de 18 anos, que recebe também o reino de seu pai. E ele recebe esse reino, e a sua mãe diz que ele é um ungido de Deus, ungido por Deus, para alcançar todo o mundo e espalhar neste mundo a noção grega de costume, de filosofia, de vida. Então, é nesse contexto histórico que nós vamos encontrar Xerxes. Mas voltemos aqui aos objetivos da lição, porque são 3. O primeiro, coloca aqui na tela, por favor, meu caro Adonias, explicar o pedido de direito de defesa do povo judeu e a concessão do rei. Então, no primeiro objetivo, nós vamos ver o pedido de direito de defesa do povo judeu, e também nós vamos verificar que o rei concedeu. Vamos ver o escopo, ou seja, os limites, primeiro do direito de defesa e depois dessa concessão real. No segundo objetivo, nós vamos discutir as boas notícias da rainha Esther para o seu povo. E no terceiro objetivo, nós vamos conscientizar-nos a respeito do papel da mulher cristã para ser relevante no mundo. Vamos então ao primeiro tópico. O primeiro tópico vai falar sobre o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. Então, o primeiro subtópico é a humildade de Esther e sua súplica. Aqui, o escritor e comentarista, ele faz uma distinção e um contraste entre a maneira humilde com a qual Esther adentra o palácio real. E, na verdade, ela está apenas no pátio, o lugar onde o rei está também. Ela não está na recâmara. Isso já foi explicado por mim mesmo na lição anterior. Mas é certo que Esther foi humilde? É certo que Esther foi humilde. Mas vejam duas coisas importantes. A primeira é que Vasti era a esposa do rei. Ela não era uma concubina. Ela era a esposa real, a federal, digamos assim. Segunda coisa é que ela já tinha muito tempo no palácio. Então, com muito tempo, ela já tinha certos direitos que Esther não tinha. A terceira coisa é que há uma certa unanimidade, ou melhor, não vou usar esse termo unanimidade, mas há uma certa propensão nos historiadores a entender que o chamado de Assuero, bêbado, no meio de muitos homens bêbados também, cheios de vinho,
Em chamar Vasti para mostrar a sua beleza, era para mostrar a sua nudez, na verdade, a beleza do seu corpo como objeto de desejo. E pelo contexto bíblico, parece que realmente o era. Era trazer a sua coroa para mostrar a sua beleza física. Olha minha mulher, olha como ela é bonita. Mas Deus não criou a mulher para servir como um objeto de desejo para homens, mas apenas para um homem, que é o esposo da mulher. Então, a hiperexposição da mulher, seja nas placas de outdoors, seja nas revistas chamadas revistas adultas, que na verdade de adultas não tem nada, mas apenas de revistas lascivas, ou mesmo em sites de exposição de mulheres, isso não agrada a Deus, isso não está em consonância com aquilo que foi o objetivo de Deus para com a mulher. Deus fez a mulher. Deus fez a mulher bonita. A mulher tem o jeito, tem a elegância, mas também tem a honradez. A mulher que teme ao Senhor, essa será honrada, está escrito. Porque a beleza passa. A beleza da mulher, ela é passageira. Mas mesmo antes de a beleza da mulher passar, por causa da velhice, mesmo assim, sendo bela, ela deve ser honrada. Ao contrário daquilo que o Xerxes queria. Ele queria expô-la. E Vasti não concordou com isso. Porém, é certo também que a forma como Vasti ela se referiu ao rei não foi a melhor. Então, o rei teve uma reação até ajudado, coadjuvado. Você gostou dessa palavra? Gostei. Coadjuvado quer dizer ajudado, amparado nos conselhos pelos homens que estavam ao seu redor. Eles disseram, não, ele não pode deixar passar batida assim não. Tem que tomar uma decisão, senão todos os homens vão desrespeitar as suas mulheres. Então, ele se sentiu no direito de tirá-la do seu trono, de rebaixá-la a uma plebeia. Ele tirou de Vasti a bela coroa que ela possuía e todas as honras reais, e então ele a destituiu. Aqui nós vemos o contrário, a humildade de Ester. Essa humildade, na verdade, é o temor de Ester. E isso foi explicado pela própria Ester, quando disse, olha, Mardoqueu, eu não posso entrar nos aposentos reais sem que ele me chame, porque isso pode ser a minha morte. Mas, ore lá, eu vou orar aqui também. Jejue lá, que eu vou jejuar aqui também. E se eu vou entrar, se ele me deixar viver, eu viverei. E se ele me mandar matar, eu morrerei. Mas eu tenho que tentar. O não, como se dissesse, eu já tenho. Então, Ester, ela adentra uma parte externa do lugar onde o rei estava, e então ele a vê, estende o cetro real e diz, diga o que você quer, rainha. Até metade do reino eu te darei. Nós já vimos na lição anterior qual foi a sua súplica. Ei, este mau Ramã, ele está contra nós, ele quer o mal, a morte e a perdição do meu povo. Mas eu tenho um outro pedido para te fazer. Aqui é a segunda súplica, na verdade, de Ester. Eu quero que o Senhor dê o poder de reação ao povo. Isso está no subtópico 3. É o direito de defesa. Aqui fica uma pergunta. Aqui nessa câmera, por favor, fica uma pergunta interessante. Qual era o sistema de governo do Império Persa? Isso é uma coisa que tem gerado muitas dúvidas, né? Principalmente comparado ao Império Romano. Então eu vou procurar ser bem didático agora, mas
sempre nesse passo rápido da gente, tá certo? Então, vamos por comparação. Muita gente pensa que os imperadores romanos tinham todo o poder. A grande crise do império era exatamente essa, que os imperadores, mesmo sendo imperatores, eles não tinham todo o poder. Roma, ela nasceu como uma res pública, ou seja, uma coisa pública de todos, República Romana. Era a coisa mais linda. E depois veio também a ser uma república democrática romana. Os bons ventos da Grécia já estavam soprando sobre Roma. Então, havia o Senado romano, que era quem tomava as decisões, legislava, até que então veio o Júlio César com o seu poder de conquista e começou a diminuir. Ele, na verdade, desonrava, por assim dizer, o Senado romano, que também não era lá feito por anjos, não. Era um antro de muita corrupção, mas havia uma corda entesada entre o rei de Roma, que era o grande conquistador Júlio César. Nesse tempo não era exatamente o rei, era o general romano, que veio a ser o representante de Roma, e o seu Senado, até que os senadores mataram Júlio César. Contudo, sobe ao poder o seu representante, o seu neto, e então o Augusto, ele se considera então o imperador. Aí começa Roma como império. O imperador tem todo o poder? Não também. Ele tem muito poder. Ele se considera muitas vezes até um Deus digno de adoração, mas ele não tem todo o poder. Ainda o Senado está vigindo. Os senadores, eles continuam fazendo as leis, eles continuam impondo limites ao imperador. É por isso que Nero, Calígula, eles eram tão obcecados pelo poder, eles queriam dominar todo o Senado. Ele teve um deles, se não me engano, o Calígula, que colocou um cavalo como senador para mostrar qual era o aspecto baixo do Senado e o aspecto baixo também do próprio império. De tantas idas e vindas, parece que ser imperador romano era ter todo o poder, era estar no auge, mas na verdade nenhum deles tinha. Assim também no Império Persa, que na verdade havia uma junção, chama-se Império Persa, mas havia uma junção do Império Medo, ou a Média, e a Pérsia, que ficava ali dos lados do Irã, né? Os iranitas. Então, quando nós olhamos para este fato bíblico, para essa narração bíblica, história, na verdade, não é apenas uma narração, mas a narração da história acontecida, nós vemos o seguinte: primeiro, o rei Dário, o Grande, quando mandou que Daniel fosse para a cova de leões, a Bíblia diz que ele tentou por toda a noite salvar Daniel. Como tentou? Ele reuniu os advogados, ele reuniu a sua Procuradoria-Geral da República, ele reuniu a Advocacia Geral da União dele. Como é que a gente pode fazer? Eu quero aí, tem alguma brecha aí legal? Procura nos anais, nas crônicas, já houve alguma jurisprudência relativa a este caso? Já houve algum salvamento? Não, rei, não. Depois que coloca o anel real, não tem como livrar. E diz a Bíblia que ele procurou toda a noite livrar a Daniel e não conseguiu. Por quê? Disse ele, a lei dos medos e dos persas, ela não pode voltar atrás. Aqui nós vemos a mesma coisa. Ora, Xerxes não tinha um grande poder? Tinha. Mas ele tinha todo o poder? Não tinha. Não possuía. Hoje nós vivemos em algumas nações ditas democráticas, pessoas que se arvoram como donas de todo o poder, pessoas que estão se arvorando como donas, inclusive, do procedimento. Isso é muito feio, isso é muito estranho. Uma nação democrática jamais deveria permitir isso. Porque aqui mesmo nós vemos que há uma
submissão às leis. O Assuero, ele disse, olha, eu não posso ir contra o edito que eu mesmo publiquei. Já foi assinado, já foi colocado o anel. Naquele tempo, o anel do rei era colocado e tingido numa almofada de tinta e então era carimbado. Ali estava selado, não podia revogar. Então, veja, irmãos, o subtópico 2 é muito importante. Ele dá segurança jurídica de que não havia abuso real. Vejam que o rei Assuero, ele se cerca de conselheiros. Aqueles conselheiros eram não apenas conselheiros dados por ele, não. Era um conselho jurídico do império. Era coisa muito importante. Porém, a saída jurídica que se encontrou foi o seguinte: eu não posso revogar aquilo que eu já publiquei, mas eu posso dar o direito de defesa. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu posso dizer para vocês, o pecado do passado, seus efeitos, eles podem ser sentidos ainda hoje, mas você tem direito de defender-se. Alguém disse, olha, eu tenho que pagar os meus pecados antigos. Você tem direito de defesa. O Senhor lhe dá um papel para que você possa se defender. Como eu posso me defender? Você, com uma nova vida, você pode pedir perdão, você pode corrigir os seus erros. O Senhor, Ele é poderoso para mudar as situações. Eu estou falando para alguém aqui, nesta noite, nesta madrugada, nesta manhã. Você tem direito de defesa. Agora vamos ao tópico 2. Rainha Esther escreve boas notícias para o seu povo. Esta é uma carta de convalidação. Convalidação. Então, já havia sido dada uma ordem, mas agora é uma ordem nova. Vamos escrever novamente, vamos reforçar o edito, vamos espalhar por todos os lugares aquilo que nós estamos dizendo, que o povo tem o dever ou a possibilidade de defesa. Quando esta carta chega aos judeus, a Bíblia diz que enquanto havia jejum, enquanto havia clamor, enquanto havia pano de saco e cinza, agora chega o momento da alegria, do gáudio, da comemoração. Coloca aqui nessa câmera aqui. Irmãos, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Durante toda a noite, aqueles judeus choraram. Durante aqueles dias, na verdade, os judeus, eles jejuaram. Mas ao receber a carta, glória a Deus. Chegou uma carta real aqui. Alguém diz, lá vem má notícia. Os pessimistas dizem, eita, e agora? Será que vai piorar? Então manda o escriba ler. Aleluia, glória a Deus. Eu, Xerxes I, regente deste império, tendo em vista o edito real de que se deveriam matar e lançar à perdição todos os judeus, emito agora esta nova ordem, dizendo que, embora o primeiro mandamento tenha que ser cumprido, mas que os judeus têm o direito à autodefesa. Aleluia, glória a Deus. Aqui agora havia alegria, porque os judeus agora poderiam se defender. Isso significa que no primeiro momento eles não poderiam se defender. Isso significa que no primeiro momento eles deveriam aceitar a sua sentença sem defesa, porque isso poderia ser interpretado como resistência à autoridade real. Mas agora a carta, o decreto era de novidades. Oh, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E o terceiro subtópico, ele vai nos dizer uma coisa importantíssima, que Mardoqueu,
Ele não apenas foi um objeto, instrumento de Deus, juntamente com Esther, para a salvação do povo, mas ele foi colocado como segundo no reino, sabe? O lugar de Ramã agora era de Mardoqueu. Mardoqueu ficou na porta. Fica na porta, Mardoqueu, que o seu dia vai chegar. Agora chegou, Mardoqueu. Mardoqueu, você foi humilhado, você foi esquecido, você foi ignorado, mas você esperou, você creu, você fez aquilo que o Senhor mandou e agora você vai ser exaltado. Mardoqueu foi o segundo. Olha, o segundo do reino, gente. O segundo do reino que ia do Indo até a Ásia. Era um reino extenso, era um reino poderosíssimo. E naquele reino, todo mundo veio a conhecer o judeu chamado Mardoqueu. E junto com o judeu Mardoqueu, a rainha Esther. E agora nós fazemos o fechamento. A mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. Nós vimos como Esther, aquela menina, porque Esther era uma menina, né? Era uma jovem, bela, esfuziante, bem cuidada, mas também obediente, inteligente, sábia. E Deus, Ele ainda tem estas mulheres. Olha, meu caro Adonias, eu quero dizer que aqui no Brasil não tem falta de mulheres sábias. A mulher cristã é uma mulher bem apresentada. A mulher cristã é uma mulher bonita. A mulher cristã é uma mulher bem vestida. A mulher cristã é uma mulher inteligente. A mulher cristã é uma mulher que não se deixa rebaixar. A mulher cristã é uma mulher que não se deixa ignorar. A mulher cristã é uma mulher que muitas vezes sofre a violência verbal, muitas vezes a tentativa de calar, seja nas faculdades, seja nas universidades, seja nos lugares onde ela tem lugar de fala. Muitas vezes tentam calar a sua palavra, a sua pregação, mas a mulher cristã, ela tem o lugar de fala. É uma mulher que não aceita o funk degenerativo das mulheres. É uma mulher que não aceita as vestimentas banais. É uma mulher que não aceita certos tipos de comportamentos. É uma mulher que não aceita xingamentos. É uma mulher que tem um linguajar santo, puro. É uma mulher que estuda. É uma mulher que gosta de ler a palavra de Deus. É uma mulher que sabe cantar. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando as mulheres. Nós tivemos aqui na Bahia o Capacitar, onde as mulheres estiveram pela tarde, pela noite, estudando a palavra de Deus, a autoridade dada por Deus. Que maravilha! Que Deus abençoe a nossa querida. Ela não gosta de ser chama de pastora não, né? Porque aqui na Assembleia de Deus não tem pastora, mas ela é uma pastora. Não tem o título, mas a irmã Lourdes é uma pastora. Vejam, prestem bem atenção aqui, viu, Adonias? Olhe para mim aí, um pouquinho. Não é para olhar para a câmera, não. Irmãos, olhem por mim, Pai Jesus, dá graça, me dá aleluia, meu Deus. Oh. É que ele está olhando a câmera ali e me vê do mesmo jeito. Mas veja uma coisa, não existe o título de pastora, mas existe a função de pastora. Então, a irmã Lourdes, uma pastora, ela cuida de ovelhas, juntamente com o nosso querido pastor Valdomiro. Ela é uma diaconisa, ela serve também a igreja do Senhor Jesus. Ela ensina também a palavra de Deus nos momentos ali para as mulheres. Então, é uma mulher modelo para a glória do nome do Senhor, que tem uma família também que é modelo, que cria netos também abençoados. O Gustavo, uma pessoa especial. Meu Deus, quanta gente boa. E aqui eu falo com muita propriedade, gente, com muito carinho, com muito respeito. Minha querida esposa Lucinha, uma mulher de fibra, uma mulher de trabalho, uma mulher que não se deixa quedar pela posição de honra, que não empina o seu nariz, mas vai para os lugares mais difíceis, onde há uma necessidade. Na igreja, ela sempre está pronta para servir ao Senhor. Mulher virtuosa, quem a achará? Mulheres, se espelhem nessas mulheres que citei. Eu sei que tem muitas outras mulheres, mas essas são os paradigmas que Deus tem colocado para nós.
Então, muitas vezes, nós até damos pouca atenção. Eu, graças a Deus, procuro dar atenção às mulheres. Eu procuro, sim, colocar as mulheres em lugar de honra, como também a minha mãe, Liberaldina, me ensinou. E eu vou dizer para vocês, por que eu considero tantas mulheres desde berço. A irmã Liberaldina, ela cuidou de 9 pessoas. Ela cuidou de 8 filhos e meu pai também, que era filho dela, por assim dizer, porque precisava de cuidados, né? Naquele tempo, não é o tempo de Adonias, não, o meu tempo, que eu sou um pouco passado aí, era as vestimentas passavam na água quente para engomar. Você não é do seu tempo, não? Você não sabe nem o que é engomar roupa. Não é só passar, não. Não. Era colocado na água quente com goma. E depois tirava e passava com aquele ferro grosso. Tinha intertela. Sabe o que é intertela? Tá vendo aí? Oh, meu Deus, abençoe este servo. Tá entendendo? Por isso que eu digo. E não é que eu seja velho, não. É porque desde pequeno eu sei as sagradas letras. Intertela, engomar roupa, bater roupa. Você sabe, já bateu roupa? Por que aqui tem um bairro chamado Engomadeira? Engomadeira, que essas mulheres usavam goma para poder passar na roupa. Ficava toda engomadazinha. Lá em Engomadeira é massa, vai fazer isso? Era. Lá tinha água e tinha... tem um bairro aqui em Salvador chamado Engomadeira, né? E tem uma lagoa também chamada Lagoa do Ibaeté, em que as mulheres iam para lá, chamada As Lavadeiras. E depois da lavagem, que era lavagem para ali na rocha, na areia, e depois engomava. A engoma que eu conheço era uma lata de água, lata de manteiga quadrada, e aí botava água, esquentava e botava ali a roupa com goma e depois tirava. Hoje é um balde de plástico, né? Hoje é um balde de plástico e tal. Então a lavadeira, a roupa, né, lava a máquina, fica a madrugada toda. Então, isso era o que minha mãe fazia. Eu estou aqui pegando... eu fugi um pouquinho para explicar um contexto, mas eu vou voltar aqui para falar sobre como a minha mãe me ensinou. Ela cuidou de 9, incluindo meu pai, obviamente. Então lá em casa, todo mundo tinha que encerar a casa com cera cardeal ou parquetina. Todo mundo... Você sabe isso aí, né? Tá vendo? Pois é. Todo mundo tinha que varrer casa, lavar prato. Era todo mundo. Até hoje minha mãe é assim. Ela não faz tudo sozinha, não. Quem está lá em casa sabe. Tem que fazer, tem que aprender a cozinhar, tem que aprender a arear a panela, tem que aprender. Tudo isso a gente aprendeu. Então, eu procuro sempre compartilhar com a minha esposa os afazeres de casa, né? Isso é uma coisa natural. E é tão bom que os filhos, os adolescentes, os jovens, possam também aprender isso, essas funções básicas, porque a mãe não é obrigada a fazer tudo. Você não está num hotel, você está numa casa e você é parte também desta casa. Aquele que usa da casa tem que também ajudar nos serviços de casa. E aqui o subtópico 2, ele vai falar sobre a banal guerra dos sexos. E aqui eu quero dizer o seguinte, olha, quando a mulher é valorizada, então não precisa haver a guerra dos sexos. A esquerda se utilizou muito disso, e quando eu falo esquerda, o pensamento esquerdista. Não é o pensamento liberal, porque liberal ou moderno não é o que a esquerda prega. Na verdade, a esquerda, ela remonta lá aos tempos de Sodoma e Gomorra, esse pensamento atrasado, esse pensamento de guerra, de facções entre brancos, negros, pobres, ricos, a guerra das classes sociais. Isso aí é contra a palavra de Deus. O Senhor quer unidade, mas em que termos unidade? Em que termos? Igualdade. Unidade na igualdade, na equivalência. Todos merecem ser bem tratados, todos merecem ser vistos e temos que corrigir realmente as imperfeições para não permitir, como disse Tiago. Tiago disse, irmão, se entrar um rico na sua congregação e você trata diferentemente daquilo que é pobre, você está pecando. Então isso é igualdade também, é preciso ter sempre
isso em voga. Precisamos tratar bem a todos os queridos irmãos. Mas não podemos incentivar a guerra dos sexos, que a mulher é mais importante, que a mulher tem o seu lugar de fala e o homem não, e que um homem não pode efetuar o mansplaining, ou seja, não pode calar uma mulher. Na discussão, um pode calar o outro e o outro pode calar o um, desde que um tenha mais razão do que o outro, e sem brigar. Mas discussão, quando eu falo, discussão de ideias, não é verdade? Ideias com ideias. E aí sim, há uma igualdade de pensamento, porque a mulher é tão inteligente quanto o homem e vice-versa. O homem é tão inteligente quanto a mulher, em termos de mentalidade, em termos de consciência, em termos de academicismo, em termos de ciência. Nenhum fica devendo ao outro. Então, se há essa mesma consciência, essa mesma inteligência, então o choque de versões podem acontecer, é claro, mas tudo com muito respeito. O que não pode é se incentivar a guerra dos sexos. Não, isso aí é anticristão. E aqui eu já citei o contexto cristão de tudo quanto eu estou falando, e não me resta mais nada a não ser agradecer a Deus por esse trimestre. Agradecer ao querido pastor Valdomiro, a toda a mesa diretora. Quero mandar um abraço especial, viu, Adonis, ao querido pastor Francisco. E também ao meu querido amigo, pastor Davi Boa Sorte. Ele fez aniversário há alguns dias, neste mês de setembro, e eu não posso deixar passar em branco. A igreja também, a Devic, lá em Vitória da Conquista, realizou mais uma festividade, uma semana inteira de festa, pelos 71 anos de vitórias. Deus abençoe ao Janderson, meu querido pastor Janderson, ele também que milita nesta seara da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe, viu? A todos vocês, queridos amados. Aos queridos pastores da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, também ao pastor Edilberto, do Mensageiro da Paz, que se tornou um grande amigo. A querida doutora Alda, meu Deus, ao pastor Francisco, meu Deus, tanta gente. Senhor, obrigado, Pai, por mais esse trimestre que o Senhor nos permite ter. Obrigado, Senhor, pela Tua presença em cada aula. Obrigado, Senhor, porque sei que esse trabalho tem enriquecido muitos outros trabalhos e que professores, meu Senhor, têm recebido através dessas aulas, oh Deus, o enriquecimento da Tua palavra para poder ensinar os seus alunos. Em nome de Jesus, continua nos fortalecendo e guiando, que todo obstáculo seja transposto para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos. Até o próximo trimestre. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.